Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde para vocês. Voltando aqui com a nossa aulinha de redação, mais uma aulinha. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conto da Chapeuzinho Vermelho, tá? A gente precisa ouvir, né? Eu vou colocar num vídeo, no caso, para vocês verem o vídeo e depois a gente vai falando sobre a atividade, tá? Então, vamos aí ao vídeo. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que morava com a sua mãe em uma casinha perto do bosque. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque sempre usava um capuz dessa cor. Um dia, sua mãe fez doces, os colocou numa cesta e pediu para Chapeuzinho levar para a vovó. Mas avisou para ela tomar muito cuidado e não falar com nenhum estranho. Andando pelo bosque, Chapeuzinho encontrou um lobo que perguntou onde ela estava indo. Chapeuzinho parou para falar com ele e respondeu que estava indo levar doces para a vovó. O lobo desejou boa sorte e falou para que ela também levasse flores para a vovó. Então, o lobo saiu correndo por um atalho e chegou primeiro na casa da vovó. Fingindo ser a netinha, o lobo bateu na porta e, quando foi recebido pela vovó, engoliu ela. O lobo entrou na casa, vestiu as roupas da vovó e ainda deitou na cama dela. Em seguida, entrou a Chapeuzinho, que ficou surpresa quando viu a vovó. Chapeuzinho disse que a vovó tinha orelhas e olhos muito grandes. Vestido de vovó, o lobo respondeu que era para ver e ouvir melhor. Então a menina perguntou por que a vovó tinha uma boca tão grande. O lobo levantou rápido da cama e gritou que a boca grande era para engolir a menina. Chapeuzinho saiu correndo e gritando pela casa, e o lobo foi atrás dela. Um lenhador que passava perto da casa ouviu a gritaria e resolveu ajudar. O homem lutou com o lobo para salvar a menina e a vovozinha. Perdendo a briga, o lobo saiu correndo para nunca mais voltar. E finalmente, Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha puderam comer seus doces em paz e viveram felizes para sempre. Então, gostaram? Prestaram atenção aí? Quem não conhecia já está conhecendo, né? Aí o conto da Chapeuzinho Vermelho. Depois eu vou colocar para vocês acessarem outro link de uma história diferente, tá? De um conto diferente, porque os contos têm várias versões, finais diferentes, tá bom? Para vocês conhecerem um pouquinho mais. O que a gente vai precisar dessa história aí? Identificar as personagens do conto. Nós temos uma lista de palavras aqui com o nome dos personagens, tá? E aí é bom que vocês se esforcem para ler. Coloca o dedinho, né? Vai pensando, juntando as letrinhas, né? A gente está aí numa reta final. É importante que a gente tenha vontade de aprender, tá bom? Eu sei que tem muitos lendo maravilhosamente bem e tem outros que não estão tão motivados assim, né? Então vamos lá, é mais uma oportunidade, tá? Colocando o dedinho aí na primeira palavra, né? Vovó. Depois nós temos cachorro, lobo, velhinha, princesa, mamãe,
Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho amarelo e caçador. O que você tem que fazer? Circular as personagens que fazem parte dessa história aí, tá? Da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Depois que vocês circularem, a gente tem essas linhas aí embaixo para colocar os nomes das personagens na ordem alfabética. Nós já aprendemos a ordem alfabética. Quem lembra aí? Como é que a gente faz essa ordem, né? Como é que a gente coloca em ordem alfabética? Como a palavra já lembra o nosso alfabeto. Seguir a ordem das letras do alfabeto. No momento, a gente está só com a primeira letra. A gente está verificando a primeira letra. Então, olhou a primeira letra e vê aí, tá? Quem vai ser a primeira palavrinha, a segunda, a terceira, ok? Então, a gente aí, essa página é a página 9, né? Aí, a gente vai dar uma puladinha aqui. Agora, a gente ainda vai para a página 10. Que aqui tem as falas das personagens. Aqui não é só sobre a Chapeuzinho Vermelho. Temos falas de personagens de histórias. A gente já viu aí a história do Patinho Feio. Tem a história da Chapeuzinho Vermelho. Pelas imagens, vocês conseguem identificar os contos, tá? Eu estou deixando o link lá desde aquela primeira aulinha, para vocês verem, ouvirem as histórias. Então, se teve dúvida, volta, vai lá e vê o vídeo das histórias, tá? O que vocês têm que fazer aí? Ligar as falas com as imagens, com os personagens, né? O primeiro está falando aí, ó. Espelho, espelho meu, existe mulher mais bela do que eu? Claro que não, né, gente? Professora linda, maravilhosa, só que não. Aí é o personagem, tá? Quem é esse personagem que fala isso? Espelho, espelho meu, existe mulher mais bela do que eu? Será que é aí do primeiro? Será que é do segundo? Olha lá, ó, tem alguém em frente ao espelho, já é uma dica, tá? E assim vocês vão lendo aí e ligando, só ligar, fácil, né, gente, ó. A fala é essa que está em azul, então tenta ler, se esforça, ok? Agora a gente vai dar uma puladinha para a página 13, tá? Então, vou passar aqui, ó, 11, 12, 13. Porque aqui a gente está falando sobre o conto da Chapeuzinho Vermelho, tá? O que vocês vão ter que fazer? Um bilhetinho aí, ó. Bilhete para Chapeuzinho Vermelho. Um passarinho que construiu seu ninho próximo à casa da vovozinha descobriu que o lobo está planejando enganar a boa velhinha. Ajude esse passarinho a escrever um bilhete avisando a Chapeuzinho Vermelho do perigo que as duas estão correndo. Você deverá assinar o bilhete junto com o passarinho. Aí a gente aprendeu um pouquinho sobre bilhete, né, no bimestre passado. Aí a gente aprendeu que o bilhete tem que ter, para quem vai, né, uma saudação. Olá, querida Chapeuzinho Vermelho. Olá, querida vovó. Ou então, vovozinha, né? Tem que identificar para quem é. E no final, você tem que se identificar quem está escrevendo. Isso que é importante, tá? E o conteúdo, o assunto do bilhete, ele está falando aqui, ó. O que ele quer fazer? Ele descobriu que o lobo está planejando enganar a vovó. E aí ele quer avisar a Chapeuzinho Vermelho do perigo que as duas estão correndo. Ó, o bilhete, né, é um texto curtinho, pequenininho. Você tem algumas linhas aí, 1, 2, 3, 4, 5. A última para assinar, a primeira para saudação. Você tem 3 linhas para escrever seu bilhete.
Ai, tia, tenho que escrever as 3? Não, pode escrever em 2, tá? Mas aí você tem que botar o assunto avisando. Como se você fosse um passarinho, tá bom? E aí nós temos também mais uma página, que é a página 15. Na página 15, a gente está falando um pouquinho, ó. Desvende o lobo mau. Ouça uma parte do conto Chapeuzinho Vermelho que o professor vai ler. Vou ler para vocês aqui, ó. Chapeuzinho Vermelho. Essa é uma parte, a gente pegou uma parte. O lobo não demorou muito para chegar à casa da avó. Bateu. Toque, toque, toque. Quem está aí? É sua neta, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo, disfarçando a voz. Estou trazendo um bolinho e um potinho de manteiga que minha mãe mandou. A boa avó, que estava de cama por andar adoentada, gritou. Puxa a lingueta e o ferrolho se abrirá. O lobo puxou a lingueta e a porta se abriu. Essa é uma parte da história. Após escutar o trecho, converse com seus colegas sobre a seguinte questão. Por qual motivo o lobo imita a voz da Chapeuzinho quando chega à casa da avó? Depois marque um X na resposta correta. No caso, o lobo, eu representei o lobo aqui, eu fiz a voz da Chapeuzinho Vermelho, tá, gente? Não parece, não? Voz fininha de Chapeuzinho Vermelho, de criancinha. Por que será que ele imitou a voz da Chapeuzinho? Para provocar medo na avó, para enganar a avó ou para brincar com a avó? O que vocês acham? Marquem, é só uma respostinha, eu sei que vocês estão espertos. E até nossa próxima aula.